Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do canal Importe da FNO, Federação Nordestina de Ornitologia. Aqui quem vos fala sou eu, Max Revoredo, para quem ainda não me conhece, sou diretor de canários de porte da FNO. Hoje vamos aqui bater um papo com um grande amigo sobre uma raça, podemos dizer nova, na canaricultura de porte, o Meriger. É Meriger, Marçal, que a gente decidiu, ou Giboso? Giboso espanhol. Giboso, eu já estou confundindo as coisas. Giboso espanhol, uma raça de canário frisado e também de posição. E quem vai conversar aqui com a gente, bater esse papo bacana aqui, é o meu amigo Waldson Marçal, ou Valdson. Me fala aí melhor aí como é que a gente pronuncia seu nome, meu amigo, para a gente não errar da próxima vez. É o Adson Marçal. Pronto, seja bem-vindo, meu amigo. Waldson, Obrigado. a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas a gente já tem uma, digamos assim, uma história de convivência através da internet e através do grupo Papo de Canário, né? Eu já acompanho há um certo tempo de perto o seu trabalho com diversas raças de canário de porte, principalmente canários de posição e também de penas frisadas. E você, ano passado, no Brasileiro, estava criando ainda Giraldilo e expôs alguns e teve algumas aves classificadas e campeãs. E hoje a gente vai conversar sobre uma raça, digamos assim, que também serviu de uma certa forma de referência para a criação do Giraldilo seveliano, que é o giboso, né? Uma raça que hoje não é, a gente não pode dizer que aqui no Brasil ainda é uma das mais populares, mas sem dúvida é uma raça bastante interessante e que tem características bem peculiares para a gente conversar. Mas antes da gente ir para a raça em específico, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre como começou sua história na canaricultura, né? Sobre como começou essa sua paixão por canário, como foi que o Waldson Marçal entrou na canaricultura do Brasil. A palavra é sua, meu amigo. Seja bem-vindo novamente. Bom, Max, o que me fez entrar na canaricultura, trabalhar com os canários, a partir de 2007, foi quando eu criava silvestre, né? Eu criava pintacilgo, né? Só que a legislação, né, ela foi complicando dia a dia, cada vez mais, né? Você sabe como é que é, né? E foi quando ficou muito burocrático a parte do IBAMA, o IBAMA terceirizou as anilhas, né, na época, e a empresa que venceu a licitação não tinha anilha suficiente para fornecer para os criadores, e ficar com pintacilgo sem anilha já viu, né? Foi quando eu me cansei, me estressei e comecei a criar canários. Aí você começa a estudar, se aperfeiçoar, conhecer pessoas, né? O Bartão, o Mário, e a partir de 2010 a gente começou a investir, né? A partir do momento que você começa a investir, você começa a seguir um caminho do que você quer, né? A raça que você se identifica, né? A raça que você tem mais empatia. E foi quando eu comecei a escolher de cor, eu escolhi o ágata vermelho mosaico e o vermelho, né? E porte, a raça espanhola, o giboso, o giraldilho e depois o meringer, né? Que foi a última que foi homologada pela COM aí. E estamos aí até hoje, né? Já faz 14, 15 anos já na luta. Waldson, hoje seu criador, você continua criando também canário de cor e canário de porte? E quais raças hoje você cria? De cor eu crio o vermelho e o ágata vermelho mosaico, né? Agora porte é o Meringer, o giboso e a raça espanhola. Você trabalha em média com quantos casais no geral e quantos casais de giboso? No geral, na média de 65 a 70 casais. Eu não deixo passar de 70, né? Agora, de giboso,
como qualquer outra cor ou raça, no máximo 20. Não passa de 20, que é o suficiente para você criar bem e fazer uma seleção, né? No final da criação aí. Dá para você fazer uma selecionar bem para levar individual e até quarteto a nível de regional e depois se classificar para o brasileiro. Eu acho que o máximo é 25, né? Mas o perfil que eu tenho de qualidade de plantel, 20 está bom demais. E 15 é o mínimo, né? Quem cria menos que 15, se criar mal, já não leva quarteto, já não dá para disputar série, complica. Entendi. Me fala outra coisa. O giboso, você cria com ama, sem ama? É um canário? Como é o giboso? Como é o comportamento do giboso com relação à criação? O giboso, ele é como qualquer canário, né? Ele cria, as fêmeas criam bem, né? Mas tem sempre aqueles 10%, né? Que ou a fêmea não choca, ou a fêmea não trata, né? Então, assim, é como todo o canário, né? Ele cria, assim, os filhotes, não precisa de ama, né? Mas tem sempre aquela mãe que é meio desleixada, que você tem que pegar, que você identifica o problema, né? Geralmente, quando ela é filhote, a primeira vez não dá para você identificar de primeiro, né? Você não sabe se ela está tratando direito ou não, às vezes o filhote acaba morrendo, e na segunda vez que você começa a prestar atenção, você vê que ela não está tratando direito, aí que necessita de uma ama. Mas 90% cria bem as fêmeas, tratam bem pra caramba. E você cria com os próprios casais de giboso aí? Sim, os próprios casais de bozo. É difícil, assim, de todas as raças que eu crio, fala a verdade para você, eu não uso ama, né? Às vezes, se o giboso está com dificuldade de tratar algum filhote dele, eu passo na raça espanhola, eu passo no ágata, né? Aquele casal que está tratando bem é o escolhido para tratar o do giboso. Ou vice-versa, porque fêmea de giboso aqui em casa já tratou até de canário vermelho, entendeu? O casal de vermelho que não estava tratando bem, coincidiu o dia, né? De uma fêmea muito boa de giboso que ela trata muito bem, eu tirei os filhotes de vermelho, 2, e passei nela, ela tratou também, entendeu? Então, assim, eu procuro não usar ama para estar mantendo a rusticidade do plantel. Entendi. A gente sabe que de todas as raças de canários frisados, quase todas, né, com exceção do frisado suíço, podem ser carotenadas. E como você cria canários com fator, você carotena seus gibosos, ou você isso aí independe, para você não tem diferença nenhuma, ou é de acordo com o seu manejo? Como é que você trata o giboso aí no seu plantel? Max, aqui eu não ligo muito para essa questão de carotenar, não. Aqui, como eu crio já canários com fator, ele vai no embalo porque facilita meu manejo. Para você, como é que você vê isso? Eu tenho o giboso carotenado e sem caroteno, né? Eu até uso a cataxantina para separar a questão de plantel, né? Porque eu tenho 2 linhagens de giboso. Uma linhagem da Espanha e uma linhagem de um criador da Itália. Então, a linhagem italiana é carotenado, né? A linhagem espanhola não. É uma forma de eu identificar, não estar misturando as linhagens, né? Aí, cada 4, 5 anos que começa a fechar muito sangue, eu pego um da linhagem italiana, misturo com a da linhagem espanhola. É uma forma assim de ficar controlando, é um controle que eu tenho. Bacana, Marcelo. É que se você chegar no brasileiro, você vê giboso meu, que não é carotenado, e giboso carotenado, é identificação de linhagem. Bacana, bacana. É uma técnica, digamos assim, que pela primeira vez eu tô tendo ciência disso, e é bacana porque realmente é uma forma de você diferenciar a família, diferenciar a linhagem e tudo mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, inclusive, nisso daí, eu faço até um jogo comigo mesmo, né? Porque é como 2 linhagens que eu tenho diferentes do plantel, eu fico brigando comigo mesmo para ver qual que vai sair melhor, a com caroteno ou a sem caroteno, entendeu? Então, eu armo aquela briga todo ano comigo mesmo, para ver qual que vai se superar.
É igual a gente jogar xadrez com a gente mesmo, né? Não tem essa história, né? O cara que joga xadrez com você mesmo, fica ali, aí vira a cadeira, vira... Bacana É isso. isso aí. E me fala uma coisa, Marçal, é óbvio que era uma pergunta que eu ia lhe fazer se seu plantel de giboso era proveniente de aves importadas, você já deixou claro que sim. Qual, se é que existe, né? Mas assim, quais são as características principais das suas duas linhagens? Ah, Max, a espanhola é uma linhagem mais assim, mais assado, tem essa característica mais forte, tem esse ponto mais fraco. A outra linhagem é italiana, se eu não me engano, é? Você falou? Italiano. Italiana. A Isso. italiana já tem esse ponto aqui que eu acho bacana, tal. Ou para você, ambas têm características e defeitos que tanto tem numa quanto na outra e são apenas linhagens diferentes. Não, são bem similares, né? O nível que chegou hoje são bem similares. A única coisa assim que eu acho que é um benefício que existe ainda, além da espanhola, é que a italiana, eu ainda tenho canários que, quando ele faz a posição, ele fica com a perna bem para frente, né? Como manda o manual. E já na espanhola tem também, mas bem menor quantidade. Então, assim, na criação, a linhagem italiana se mostra mais presente em quantidade de filhotes quando faz a posição com a perna para frente, fica com a coxa para frente. Mas Entendi. no restante é tudo igual. E desses 20 casais, mais ou menos, que você faz por ano da raça, Massal, você já tem mais ou menos uma média de quanto de filhote você tira com essa quantidade de casal da raça? Eu sempre tiro entre 95 e 120 filhotes. É uma raça bem prolífera, né? Sim. É interessante isso. E deixa eu te perguntar outra coisa. Você já pensou, dentro dessa sua tática aí de ter duas famílias, de ter duas linhagens diferentes, de ter uma terceira misturando sangue? Você já fez isso? É uma coisa que passa pela sua cabeça ainda? Sim, é uma coisa que vai acontecer com o tempo, né? Eu acredito que em 2024 eu vou ter que misturar as duas, né? Então vai aparecer aí a terceira linhagem. Mas é um trabalho bem que vai ser bem criterioso mesmo, entendeu? Vou ter que buscar anotações de 8 anos atrás aí para caracterizar uma terceira linhagem, sim, com certeza. Isso daí é óbvio, né? Não vai ter como não chegar nisso, porque é uma coisa assim que se fala muito em sangue fechado, né? Mas por enquanto o pessoal fala assim, 4, 5 anos está fechando sangue. A minha já tem 8 já, né? E não está dando problema nenhum. Então, assim, na minha opinião, como prova aqui, já se caiu por água abaixo esse negócio de 4, 5 anos sangue fechado, que começa a ter problema, inclusive na criação. Por enquanto, já está indo com 8 anos direto, as duas linhagens sem se misturar, criando super bem e com a qualidade que todo mundo vê no brasileiro. Bacana. Marçal, entrando mais no aspecto técnico da raça, para você hoje, como você vê o desenvolvimento, se é que você acha que está se desenvolvendo? Eu arrisco dizer e chuto que está se desenvolvendo, como todas as raças de canário de porte vêm se desenvolvendo no Brasil. Mas como você analisa o desenvolvimento da raça Giber no Brasil com relação à quantidade de criadores, quantidade de aves, qualidade de aves, está satisfatória? Você acha que poderia estar mais acelerado esse desenvolvimento? Você acha... São várias perguntas, a gente não é só, mas o contexto é único. Qual a visão, de forma generalizada, que você tem da raça giboso espanhol no Brasil? Ela é uma raça ainda
que está na parte de evolução dela, em questão de criadores, está de pequeno para médio ainda, né? Eu atribuo isso eu acho que ao custo do canário, porque o giboso não é um canário barato, né? Então, atribuo muito isso ao custo. Mas eu acredito que com o tempo, conforme vai sobrando mais exemplares, entendeu? Você vai fazendo mais barato, ou até presenteando um amigo aí, e vai ter mais criadores, sim, né? Mas é uma raça assim fantástica, que todo mundo que vê, quando vê o giboso em posição, eles se sente até um pouco hipnotizados pelo fato da posição, né? Porque quando o giboso faz a posição, você está olhando, é um espetáculo. Mas é uma raça que tem muito a crescer ainda, né? Tem muito a crescer. Recentemente houve uma abertura, né, do canela e outras mutações. Eu não sei se no giboso, para vocês, foi alguma coisa positiva essa abertura de classe, e se vocês já vinham trabalhando essa classe do canela com outras mutações no giboso. Existe, eu confesso que, assim, puxando pela memória, dificilmente eu me lembro de um giboso canela. Sim, existe sim, mas são pouquíssimos no mundo, né? Que eu saiba, no Brasil não existe, né? Falar para você que eu não tive, eu já tive, né? Tanto que demorou 4 anos para o criador me ceder um, né? Porque eu queria mais bom, né? Os que ele tinha para me ceder não me servia. Depois de 4 anos ele me mostrou um, me servia, eu trouxe, né? Só que infelizmente não ficou 6 meses aqui. No mês de julho, que ele chegou em janeiro, em julho, que eu estava preparando ele para a criação de agosto, ele veio a óbito, né? Então, assim, eu não cheguei nem a tentar criar com ele. Mas existe a cor canela no giboso, sim. Me fala uma coisa, você falou, não, o que ele tinha para me ceder não era bom, tal, então não quero. O que é um giboso bom? Assim, se você puder resumir as qualidades da raça, como um criador que tem uma curiosidade por criar essa raça, está procurando algum exemplar dela, está procurando ingressar na raça, quais seriam os pontos a serem observados que definiria, esse canário aqui tem qualidades, é um canário que vale a pena a gente trabalhar? O que é que você pode falar tecnicamente dessa raça, Marcelo? O giboso bom, ele tem que ter 18 centímetros, né? Ele tem que ter os frisos, como toda raça de frisado tem que ter, que é o manto, o peito e os fachos, né? Só que os frisos do giboso, ele tem que ser pouco volumoso, né? Ele tem que ter pouco volume, né? Ele tem que fazer a posição do número 1, muito cuidado para fazer de mais e para fazer de menos na posição horizontal. Ele tem que fazer a posição do 1, né? E a posição e forma dele, né, em questão da cabeça, né, a cabeça tem que ser aquela cabeça de serpente, o pescoço bem fino e comprido, saindo dos ombros já, né? Quando ele se mostra em posição, as pernas dele tem que se posicionar para frente, né? E a coxa do giboso ele tem que ter pouca pena, entendeu? Tem que ter pouca pena. Inclusive deixar em alerta, porque às vezes alguém vê e fala assim, por que esse giboso aqui classificou, né? Eu acho que é a única raça que é tolerado, né, na hora do julgamento, porque existem gibosos que você tem que ficar estimulando ele a fazer posição, e existe giboso que ele fica fazendo posição a todo momento, né? Então, o giboso que faz posição a todo momento, ele tem uma grande chance de ficar com os pés, né, sujo de fezes, e a parte interna do rabo dele fica sujo de fezes. Então, isso é tolerado na raça, né, na hora do julgamento, porque ele faz a posição bastante vezes e acaba sujando um pouquinho. Então, isso daí é tolerado na raça. Então, o necessário de ter um giboso bom é essas características aí. E lembrando, né, os olhos e o bico têm que ser relativamente grandes.
proporcionalmente ao tamanho da cabeça, não é isso? Sim. Bacana, bacana. Outra pergunta que é interessante é um dos itens de mais valorização e que a gente termina de uma forma para o leigo que tem um pouco conhecimento da raça, chega a dizer, o giboso, quanto maior o pescoço, melhor. Isso procede, Marcelo? É isso mesmo? Ou, não precisa ter esse pescoço grande todo, se ele tiver outras características lá, ele é uma raça, ele é um canário que está dentro do padrão da raça e é um canário que pode ser melhor trabalhado, ou realmente, quanto maior o pescoço do giboso, melhor? Não, eu discordo, porque eu tenho provas aqui em casa, o pescoço muito grande do giboso, ele passa da posição do 1. Ele chega a fazer a posição da letra U, entendeu? Então já está descartado. Ele tem que ter um pescoço grande, mas ideal. Ideal para ele fazer a posição do 1 para não passar. Porque o pescoço que passa do tamanho da grandeza ideal, ele já não faz a posição do 1, ele faz a posição da letra U, né? Então já passa. Agora é que geralmente o criador ele vê o giboso já na posição, né? Então ele procura o pescoço grande, mas ele se esquece também que a cabeça e o pescoço na pontuação máxima do giboso é cabeça, pescoço, posição e forma, né? Então se ele ficar atrás só do tamanho do pescoço, ele está se esquecendo da cabeça e do pescoço que a pontuação é 20 pontos também, entendeu? Mas a outra coisa, o giboso, ele... E, às vezes eu falo besteira, porque, assim, apesar de eu me esforçar bastante para estudar sobre todas as raças, aqui e acolá eu dou uma escorregadinha. Mas, assim, me corrija se eu estiver errado. O giboso, a gente só tem as classes intensa e branca. Não existe a classe nevada, é isso? Isso mesmo, com certeza. Pronto. Como é que se trabalha esses acasalamentos para não passar do ponto em termos de pena, já que não existe o nevado para fazer aquele equilíbrio? Esse canário é um canário com a pena mais longa, esse aqui está muito enxuto, esse aqui é um duplo intenso. Eu imagino que todos os gibosos hoje em dia devem ser duplo intenso, ou quase todos, né? Por tantos acasalamentos sucessivos de intenso com intenso, né? Como é para vocês, criadores da raça, que vocês definem as qualidades de acasalamento com relação a tipo de pena? Ou não existe esse critério para vocês? Para mim existe sim. Eu jamais acasalo o giboso com penas longas, entendeu? Porque dá muita interferência nas penas do friso, né? Sai aqueles frisos longos, né? E o giboso tem que ter o friso curto. Então é sempre as penas médias, né, com a pena curta. Geralmente pena longa eu já descarto, porque vai ser ele vai trazer alguns pontos negativos na plumagem, principalmente do manto, do dorso ali. Às vezes, eu já fiz esse tipo de acasalamento, às vezes a parte do peito do giboso, que ele tem que se mostrar a parte externa, né, não mostra porque a pena vem muito grande e chega a tampar. Então, esse tipo de pena, para mim, para acasalamento, eu já descarto. Os canários que saem com as penas de friso grande é descarte para mim. E no caso do fundo branco, você segue a mesma técnica, a mesma coisa? Ou você tem uma linhagem de fundo branco, uma linhagem de fundo intenso, ou as duas se juntam ali? É o tamanho da pena realmente que vale? Sim, é a mesma coisa. Eu principalmente, assim, geralmente o criador quer criar branco, né? Eu não tenho disso. Eu coloco, se o casal for um branco, o macho branco e a fêmea amarela pintada, vai ser e o que vier veio. Não interessa, eu não quero, assim, o que eu tenho na mentalidade do meu plantel não é cor, né? Qualidade do giboso, né, em questão de posição, manto, patas, coxas, entendeu?
como manda o manual. Não adianta nada você ter só giboso branco e não ter qualidade, entendeu? Então, eu sempre acasalo o que tem mais qualidade com mais qualidade, né? Independente da cor. E o que vier, veio. Bacana. Para você, Marçal, qual a característica da raça que é mais difícil de você conseguir atingir numa qualidade melhor? Ah, Max, rapaz, olha, esses anos todos criando a raça, você até já falou ali, mas lá no comecinho, que tem uma linhagem aí que é mais complicada da postura das pernas, né? Botar a perna lá para frente. Essa seria uma das qualidades que a gente espera da raça mais complicada de você conseguir fixar no plantel, ou para você qual seria? Não, as pernas para frente é a mais difícil de fixar, entendeu? Porque, falar a verdade para você, eu não cheguei ao ponto de descobrir como faz isso ainda, né? O que eu venho notando aqui, que a linhagem italiana sai mais com as pernas para frente, né? Porque eu já coloquei casais com perna para frente, o macho e a fêmea com pernas para frente e não saiu, né? Na terceira geração que vieram boas, entendeu? E já teve casais que não tinha perna para frente e saíram disso por de 8 filhotes que nasceu dos 4 períodos de reprodução, que eu faço 4 chocas, né? 3 saiu, uma não. Né? Então, assim, é uma coisa assim que, por mais que eu tô vendo, anotando, não chegou a um critério, Max, se eu fizer isso, sai isso. Entendeu? Tá sendo estudado aqui ainda. E você conversa com os criadores também da raça, eles falam a mesma coisa. E com relação ao treinamento, será que essa, digamos, qualidade dessa posição de perna teria a ver com o treinamento? Eu sei que a gente que treinamento não faz milagre, mas ao mesmo tempo também ajuda bastante, principalmente em canais de posição. Como é que você avalia essa questão de treinamento que você faz aí? Que tipo de treinamento você faz? Até que ponto o treinamento, na sua opinião, ajuda nos exemplares da raça que vão ser dispostos para concurso? Como é que você vê tudo isso, Marcelo? Ó, na minha opinião, o treinamento ele só serve para estar amansando o giboso, né? Deixar ele mais sereno, porque eles são bem arisco e estressados, né? Então, o treinamento só faz parte para você acalmar ele, né? Para ele acostumar com a presença sua ali, com o humano, para chegar no dia do julgamento ele estar mãos para o juiz para apresentar a posição. Porque, independente de você amansar ou não, é genético. O canário que tem a genética boa, com treinamento ou sem treinamento, ele vai fazer a posição melhor que qualquer um. Ele vai chegar lá e falar, cheguei e acabou, né? Mas você tem que fazer o treinamento é o 10%, 90% é genética. O treinamento é para você acalmar ele, acostumar ele que o juiz vai chegar, vai pôr a varinha lá na gaiola e não vai fazer nada com ele. Ele já se sentir seguro. Porque o giboso que nunca viu uma varinha entrar na gaiola, né? Se você não acostumar ele, essa varinha entrando lá na gaiola e chegar no brasileiro ou no regional, o juiz vier com a varinha para cima dele, ele vai se pular todo. Entendeu? Então, assim, o treinamento é só para você acostumar ele ficar mais sereno, acostumar ele com a varinha. Agora, o restante é genético. Tem giboso que nem precisa de treinamento, ele já nasce sereno, né? Já nasce bom de genética, então você nem precisa ficar dando muita atenção para ele. Outros já sim, entendeu? Então, assim, o que manda é genética. Com relação ao julgamento, o giboso, o ideal é que ele seja julgado numa mesa alta, à altura dos olhos. Qual é o tipo de gaiola ideal? É a túnel? O que é que você poderia falar disso para a gente, Marcelo? A gaiola ideal é a túnel, né? E ele tem que ser julgado numa mesa alta, né? E o ideal também é que toda vez que for acontecer o julgamento do giboso, é deixar ele colocar as gaiolas na mesa lá, deixar pelo menos uma meia hora eles lá à vontade lá para depois começar o julgamento.
para ele se ambientar ali com as pessoas ali. Porque só de chegar e colocando as gaiolas e aquele volume de pessoa em volta, eles vão ficar meio assustados, né? Então, deixa ele uma meia hora com aquele movimento de todo mundo ali, aí chega e começa a julgar que é o mais ideal. Maravilha. E me fala uma coisa, a nível do plantel de giboso brasileiro, os canários que participam do Campeonato Brasileiro, ao seu ver, qual característica ainda falta para serem excepcionais canários representantes da raça? Max, os canários que são primeiro lugar aqui no brasileiro, que são campeão aqui nessa raça, não deixam a desejar para canário de país nenhum. Como é que você visualiza isso? Então, Max, essa pergunta aí eu vou ficar te devendo, porque eu nunca tive na Europa para ver os gibosos, né? Eu vejo por vídeo, por foto, né? Só que tirar foto de giboso e vídeo de giboso é fácil, né? A foto você tira 20 fotos lá batendo uma atrás da outra, você só vai mostrar a foto que ele fez a posição. Mas quantas vezes que esse canário fez a posição? Entendeu? Então já começa por aí, a gente que cria a raça. O vídeo já é mais interessante, porque o vídeo ou o canário se mostra ou não mostra, né? Mas pelo que eu vejo em vídeo da Europa e os nossos gibosos aqui, né? Eu acho que não está nem à frente nem atrás, né? Porque a pontuação que se tem no brasileiro, né? Eu mesmo, se eu precisasse melhorar, eu tinha importado mais. Já faz 4 anos que eu não coloco um giboso de fora aqui, entendeu? Por quê? Tá tendo resultado no brasileiro, excelente pontuação, um dos melhores juízes aí, os 3, 4 melhores juízes aí do Brasil em porte que se falam, né? Elogia, diz que tá bom, né? Já tiveram lá, né? Agora, eu pessoalmente, assim, o que eu acho, eles têm mais quantidade, né, de gibosos com qualidade do que a gente aqui. Isso aí com certeza, porque na exposição você vê lá, você vê grandes quantidades de gibosos com qualidade, né? Aqui não se vê ainda porque são poucos criadores, entendeu? Então acho que a diferença, sim, tá aí. Eles estão na nossa frente ainda por questão de quantidade e qualidade, entendeu? Uma curiosidade, Marçal, por exemplo, eu nunca criei giboso. Particularmente, você não fique chateado comigo, eu não gosto dessas raças de posição. Não, não, mas isso é besteira, porque assim, cada criador tem um gosto, né? E tem cada coisa chama a atenção de um e tal. Mas assim, o que eu percebo das raças que eu crio por exemplo, vamos lá, pegando como exemplo, Gloucester, né? Gloucester, os melânicos são muito superiores aos lipocrômicos. Por estrutura de pena, porque terminaram se desenvolvendo mais, e aí vem fatores que não cabe a gente discutir aqui, até porque o assunto não é Gloucester. Se a gente for para Fife, idem, né? O Fife melânico, teoricamente, ele tende a ser melhor em forma de que o lipocrômico. Aí tem algumas raças que o nevado leva vantagem, outras raças que o intenso leva vantagem. No giboso, existe alguma classe que tende a ter melhores exemplares do que outras, ou que leva mais vantagem do que outras, ou é indiferente para você? Não, não tem, é indiferente, porque eu entendo o que você está falando, porque no giboso ele não tem o nevado, né? Então, o que você está falando aí, que às vezes o melânico é melhor, né? O nevado é melhor, é justamente pela técnica de acasalamento com intenso nevado, nevado com nevado, né? Agora, no giboso, não. É só intenso, só e não tem o que se trabalhar, né? O que deixaria a dúvida aí, que você perguntou, que eu tenho também, estar trabalhando com canela, né? Que eu até falei para você, eu tive aqui, mas não deu para começar o trabalho.
eu queria ver, né? Mas ainda não tive a oportunidade. Bacana, meu amigo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que a ideia desse projeto aqui, né, do Importe, que é no canal da FNO, da Federação Nordestina, é a gente levar o máximo de informação possível aos criadores do Nordeste, que, de uma certa forma, está distante do cenário do Campeonato Brasileiro, né? Muitos não têm acesso, não podem ir ao Campeonato Brasileiro. E a nossa ideia é tentar levar para que todos conheçam ou, pelo menos, se interessem em conhecer as diversas raças de canário de porco. Qual Sim. conselho você daria para o cara que... eu gostei daquela conversa lá de Max com o Aldson, achei bacana o giboso, estou pensando em começar a criar essa raça aqui no Nordeste. Que conselho você daria para o cara que está pensando em começar a criar o giboso, o Aldson? Ó, se for para ele começar, eu oriento ele pegar no mínimo 2 ternos, né? No mínimo 2 ternos para começar. Não sair de cara comprando um monte de giboso, não. Procura qualidade e começar com 2 ternos, né? E ver bem o que ele quer mesmo, porque não é uma raça fácil de se criar, entendeu? É uma raça bem delicada, né? Tipo assim, canário de couro, qualquer outro canário de porte, ele embola, você ainda consegue salvar alguns, né? O giboso, ele embolou, já era, né? E eu digo isso pelo fato do metabolismo dele, né? Ele tem um metabolismo muito acelerado. Então, para começar com um pouquinho, ver se é isso mesmo que ele quer, né? Porque ele pode se decepcionar em questão de início da criação. Porque às vezes ele vai pensar que é fácil, né? Vai criar 10 gibos e os 10 vai ser bons. Não. É como toda raça. Se você criar 100 filhotes, você vai selecionar ali 15, 18, no máximo 20. O restante não é nível de concurso. Bacana, bacana, bacana. Meu amigo, o Aldson Massal, em nome da FNO, eu só tenho a lhe agradecer pela disposição, pela simpatia, pela boa vontade de bater esse papo com a gente. Quero aproveitar e fazer um convite a você para, quem sabe, um dia vir participar de um Nordestão aqui com a gente, curtir aqui, pelo menos visitar aqui. Sou de Natal e Natal está de portas abertas para você e para sua família. Quando quiserem vir, são muito bem-vindos. Esse ano, se Deus quiser, estarei lá no Brasileiro e poderei conhecer pessoalmente. E é isso, meu amigo. Deixo com você suas considerações finais, por que você quiser colocar. Se a gente esqueceu de tocar em algum assunto específico da raça, fique à vontade de colocar. E muito obrigado mesmo pela gentileza de estar batendo esse papo aqui com a gente. Não, tranquilo, Max. Te agradeço, né? Se um dia eu vou te dar uma oportunidade, a gente vai sim. O problema é a dificuldade, né? E você sabe disso. A mesma dificuldade que a distância é a mesma, né? Tanto daqui como para aí. A mesma dificuldade que vocês têm de vir para o brasileiro, a gente tem a dificuldade de ir para o nordestão, né? É a mesma coisa. Eu me coloco na pele de vocês, né? Eu imagino se a FOB fosse supor em Recife, por exemplo. Não vou colocar Natal, vamos colocar Recife ali. Vai. Poucos de São Paulo que iriam para ir no brasileiro. E vocês iam lotar e fazer a festa, né? E vice-versa. Então, assim, se um dia tiver a oportunidade, a gente aparece sim, tranquilo. Eu agradeço o convite aí, né? E se Deus quiser, esse ano a gente se conhece pessoalmente lá sim. Tá? E um abração para todos vocês aí. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Show de bola, meu irmão. Obrigadão novamente. E vamos continuar junto lá no Papo de Canário. E muito obrigado pelos ensinamentos e pela disposição aí por falar nessa raça aí, que a gente precisa de mais gente criando, inclusive aqui no Nordeste. Não estou lembrando de ninguém que cria giboso, não. Tá aí uma raça para quem quiser começar aqui a se diferenciar aqui. Vamos procurar aqui o amigo Massal aqui. Se ele não tiver, ele dá os caminhos.
Valeu, Marçal. Obrigadão. Grande abraço, meu irmão. Um abraço, boa noite, tudo de bom. Boa noite.